Ana acordou naquele dia, como em tantos outros, com a mente já cansada antes mesmo do corpo sair da cama, como se durante a noite seus pensamentos nunca tivessem realmente descansado e continuassem ali, girando, repetindo, insistindo em coisas que ela nem queria mais lembrar, mas que pareciam ter vontade própria e ocupavam cada espaço vazio dentro dela. Ela tentou ignorar, como sempre fazia. Levantou, tomou seu café, olhou o celular, tentou se distrair com pequenas tarefas, mas bastava um segundo de silêncio para que tudo voltasse. Pensamentos sobre o passado, sobre erros, sobre medos, sobre coisas que poderiam acontecer, criando cenários que nem existiam, mas que o corpo dela reagia como se fossem reais. No meio da manhã, já cansada dessa luta silenciosa, ela pensou mais uma vez: eu só queria parar de pensar. E naquele momento parecia a única solução possível, como se desligar a mente fosse o único caminho para finalmente sentir paz, como se o problema tivesse nos pensamentos e não na forma como ela se relacionava com eles. Mas quanto mais ela tentava empurrar esses pensamentos para longe, mais eles voltavam, mais fortes, mais rápidos, mais intensos, como uma bola de neve que cresce justamente porque você tenta parar ela com as mãos. E aquilo começou a frustrar Ana de um jeito profundo, porque nada do que ela fazia parecia funcionar. Foi então que, no meio desse turbilhão, ela lembrou de algo que tinha ouvido uma vez: que talvez o problema não fosse pensar demais, mas sim acreditar em tudo o que se pensa. E essa ideia ficou ecoando dentro dela, como uma pequena fresta de luz em meio a tudo aquilo. Ela parou por alguns segundos, respirou fundo e, pela primeira vez naquele dia, em vez de lutar contra os pensamentos, ela decidiu apenas observar, como se desse um passo para trás, como se não estivesse mais dentro da confusão, mas olhando para ela de fora. E nesse pequeno movimento, algo curioso aconteceu. Os pensamentos continuaram ali, mas parecia que tinham perdido um pouco da força, como se não fossem mais tão sólidos quanto antes, como se fossem apenas pensamentos. Ana percebeu que talvez ela estivesse misturando tudo, confundindo o que pensava com o que era real, como se estivesse usando uma lente que distorcia tudo e acreditando que aquilo era a verdade absoluta, sem questionar, sem perceber. E foi aí que ela começou a entender algo importante, que sua mente criava histórias o tempo todo, mas que isso não significava que aquelas histórias precisavam ser seguidas ou acreditadas. E essa percepção começou a abrir um novo espaço dentro dela. Mesmo assim, os pensamentos não desapareceram. Eles continuavam surgindo, insistindo, tentando puxá-la de volta para o mesmo lugar de sempre. Mas agora havia uma pequena diferença. Ela já não estava totalmente dentro deles como antes. Ao longo do dia, Ana decidiu experimentar algo diferente. Em vez de dizer, eu sou assim, ela começou a dizer, estou tendo o pensamento de que sou assim. E essa pequena mudança parecia simples, mas criava uma distância que antes não existia, como se ela deixasse de ser o pensamento e passasse a apenas observá-lo. Em outro momento, quando um pensamento insistente apareceu, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Repetiu aquela mesma frase várias vezes, rápido, até que aquilo começou a perder o sentido, como se deixasse de ser algo importante e virasse apenas um som estranho, sem peso. Ela até deu uma leve risada, porque percebeu que aquilo que antes parecia tão sério, tão pesado, podia ser visto de outra forma. E essa leveza trouxe um alívio que ela não sentia há muito tempo. Mais tarde, quando a ansiedade veio mais forte, ela decidiu não fugir, não lutar, apenas observar o que estava acontecendo dentro dela, sentindo o coração acelerar, a respiração mudar, mas sem adicionar mais pensamentos em cima disso. E pela primeira vez ela percebeu que a sensação vinha e depois ia, sem que ela precisasse fazer algo desesperado para controlá-la, como se o corpo soubesse o caminho de volta, desde que ela não interferisse tanto. No fim da tarde, já mais tranquila, ela se sentou e fechou os olhos.
imaginando um rio calmo, com folhas passando lentamente pela água. E cada pensamento que surgia, ela colocava em uma dessas folhas e deixava seguir, sem segurar, sem empurrar. Nesse processo, algo dentro dela começou a mudar, não porque os pensamentos desapareceram, mas porque a relação dela com eles se transformou, e isso fez toda a diferença. Ela percebeu que não precisava vencer a mente, nem silenciar tudo, mas apenas sair do meio da confusão, parar de lutar uma guerra que nunca teve fim e encontrar um lugar mais calmo dentro de si mesma. Naquela noite, ao deitar, os pensamentos ainda estavam lá, mas já não tinham o mesmo poder e, pela primeira vez em muito tempo, Ana não tentou fugir deles, apenas respirou, observou e deixou passar. E naquele silêncio leve que surgiu depois, ela entendeu algo que mudou tudo. Não era sobre controlar a ansiedade, mas sim sobre não deixar que ela controlasse ela.